gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite sobre o legado de Cristo, a primícia dos que dormem. O legado de Cristo, a primícia dos que dormem. Em reverência à palavra do Senhor, a gente se colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Diz assim o texto: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Novamente, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Já oramos, podeis assentar. Meus irmãos, como é de costume, nosso culto de primícias, é uma bênção participar, estarmos contribuindo para que a gente possa estar participando da dinâmica do reino de Deus. É uma semente que plantamos numa terra fértil. A questão das primícias, elas também nos fazem lembrar do desafio que está diante de nós, do nosso compromisso com Deus. O compromisso é com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja. Em primeiro lugar, o compromisso é com Deus. Assim é o casamento. O casamento, seu primeiro compromisso é com Deus, e depois com o cônjuge. Então, o nosso primeiro compromisso é com Deus. E quando nós confiamos no Senhor, nós participamos com tranquilidade, porque sabemos que Deus é o provedor. Eu me lembro que da última vez que nós estivemos em Belo Horizonte, eu cheguei perto do pastor Charles e dei a ele uma oferta pessoal. 3 dias depois eu recebi, em contrapartida, meus irmãos, eu fiquei até abismado, assustado com aquilo. Eu recebi uma oferta 10 vezes mais daquilo que eu havia ofertado. Então, que possamos nos desafiar a contribuir no reino de Deus, sabendo que o reino de Deus é terra fértil. Quando nós semeamos o reino de Deus, é certo que a planta que nós plantamos, ela vai dar fruto sadio, saudável, para que o reino de Deus possa ir adiante. Bom, o contexto desse texto que nós acabamos de ler vai apontar para uma experiência que o apóstolo Paulo teve com a igreja, porque ele estava ali tratando com um erro. Um erro que estava permeando o pensamento de alguns irmãos daquela igreja. E esse erro é citado 8 versículos antes. No versículo 12 desse mesmo capítulo, Paulo vai declarar assim: ora, se é corrente pregasse, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Há um teólogo do século XVIII, um teólogo americano, chamado Albert Barnes. Ele vai dizer que, pensando, ele vai externar o seu pensamento e vai dizer: pensando eu, digo que a negação da ressurreição de Cristo, ali naquele contexto, tenha sido resultado de um raciocínio, a maneira de pensar dos gregos daquela época. Pois a filosofia grega estava contaminando a igreja. Por isso, alguns estavam ensinando que não havia a ressurreição dos mortos, porque a igreja estava sendo contaminada, e na verdade, a igreja estava dentro de um contexto, e ela nasceu dentro de um contexto pagão. Era o contexto cultural daquela época. E o apóstolo Paulo ele vai tratar isso com os irmãos. Por isso esse teólogo ele vai trazer tal apontamento. E assim o apóstolo ele vai revelar que pessoas ali estavam defendendo a ideia de que não havia a ressurreição dos mortos. Ou seja, a morte representaria o final de tudo. Portanto, Paulo, de forma detalhada, ele vai desconstruir essa argumentação, perpassando ou usando todo o capítulo 15 para desfazer esse equívoco entre
os irmãos ali de Corinto. Para tal, Paulo vai usar uma linguagem conhecida que consta do Antigo Testamento. E aí, o tema de hoje, o tema do nosso culto, vai nos remeter lá no período do Antigo Testamento, quando vai nos falar sobre a entrega das primícias. As primícias eram uma pequena parte da colheita de uma plantação que era levada diante do Senhor como oferta. Eram os primeiros frutos levados em honra e para a consagração diante de Deus. Moisés ele vai trazer esse ensinamento quando ele registra em Levíticos, no capítulo 23, os versos de 10 a 11. Ele vai dizer: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Guardem esse termo, moverá, porque aqui está falando de uma oferta movida. E nós vamos estar falando a respeito dessa oferta. De certa forma, esses primeiros frutos levados diante de Deus consagravam todo o restante da colheita. Então a orientação ao povo era: tragam a parte da sua colheita, os primeiros frutos, para que você contribua na casa de Deus e Deus abençoe a sua colheita, a sua plantação. Portanto, de certa forma, havia na consciência do povo de Israel o desejo de participar, não somente de contribuir com as necessidades do templo, mas também ter a bênção de Deus sobre o trabalho de suas mãos. Então, Paulo ele vai aplicar aqui a realidade de Cristo, que é esse feixe, que é essa oferta movida, levada no templo na época do Velho Testamento. Ou seja, ele, Cristo, assume o papel figurado por aquela oferta no Antigo Testamento. Por esse molho, como primeiro fruto da colheita que era levado a Deus, estava ali representada toda uma nação. Porque além de ser uma oferta que poderia abençoar aquela colheita, se nós formos trazer a figura do Velho Testamento para os dias de Jesus, e vice-versa, se nós formos pegar a figura de Jesus e jogar lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que havia ali a necessidade não somente de contribuir com o reino de Deus, abençoar a colheita, mas uma oferta diante de Deus pelo pecado. Jesus era essa oferta, Jesus era esse molho, Jesus era essa oferta movida ali pelo sacerdote. Esse fruto da colheita era levado diante de Deus, representando toda a colheita consagrada ao Senhor através de sua oferta. Nisso temos o seu legado. Assim como aquela oferta especial consagrava e abençoava toda a colheita, portanto, Cristo então vai representar através da sua morte e ressurreição todos aqueles que também irão morrer e depois reviver pelo poder de Deus de forma plena e definitiva. Ou seja, não verão mais a morte, tornando-se nele uma oferta aceitável a Deus. Indicando que Cristo é o modelo desta realidade. Dessa forma, Cristo é as primícias de todos aqueles que morrem. Pois a morte será vencida por nós, como Cristo venceu a mesma morte na cruz do Calvário. E ele não somente venceu, mas ele também ressuscitou, sendo ele o único nessa condição. Eu me lembro que uma vez, numa discussão, eu não sei se eu já comentei com os irmãos aqui, e discussão aqui é conversa, tá? Não é desentendimento. O conceito dessa palavra discussão está muito
desvirtuado da sua significância, né? Do seu significado correto, né? A sociedade hoje levou a discussão para o desentendimento, para um ataque pessoal. E discussão não é desentendimento. Discussão é uma troca de informações. A discussão precisa ficar no campo das ideias e não no ataque pessoal. Então nós precisamos discutir? Sim, porque quando nós discutimos, nós construímos ideias e crescemos. E aí havia uma discussão na cozinha da minha sogra a respeito daqueles que morreram e que no momento que Cristo Jesus entregou a sua vida, né, ele disse: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo expirado, morreu ali na cruz. E quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que túmulos abriram e santos que ressuscitaram, homens, né, santos, servos de Deus, tiveram seus túmulos abertos, e a palavra de Deus vai dizer que eles entraram na cidade. E aí a pergunta é: aqueles homens que ressuscitaram, aqueles santos que ressuscitaram, subiram para o céu ou morreram depois que viveram por um período de tempo? A resposta é que eles morreram de novo. Eles não ressuscitaram e subiram para o céu. Porque se tivesse acontecido isso, Cristo não seria o primogênito dentre os mortos. Ele não seria a primícia daqueles que dormem. O único que ressuscitou e está vivo até hoje é Jesus Cristo. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, ele morreu. Lázaro foi ressuscitado, ele morreu. E tantos outros que foram ressuscitados na Bíblia morreram, mas Jesus Cristo é o único que ressuscitou e permanece vivo até hoje, porque Ele é a primícia, Ele é o primeiro, Ele é o único. Não existe ninguém que tenha o mesmo status de Jesus, ninguém. Ele é o único que morreu e ressuscitou. Bem, diante dessa situação, nós precisamos entender quais são os legados que podemos identificar no sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. E o primeiro deles é o legado das primícias da sepultura. Em sua ressurreição, Cristo foi as primícias da sepultura física. O apóstolo Paulo afirma essa realidade nesse mesmo capítulo, nos versos de 17 a 20, e eu condensei aqui os versículos. E ele vai declarar assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se vocês acreditam que Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Mas eu quero dizer para vocês que é um fato: Cristo ressuscitou, e pelo fato dele ter ressuscitado, Ele é a primícia, o primeiro, aquele que morreu e ressuscitou. Tratando-se de uma notícia maravilhosa, meus irmãos, para todos nós que vivemos na fragilidade da nossa carne. Há muito a morte marca a nossa vida e o nosso mundo. E um dia, todos nós teremos que enfrentar isso. Uma noite dessas para trás aqui, eu acho que eu senti um mal, a princípio, como se fosse um mal súbito. Eu falei com a Leila que eu estava preocupado e sentindo como se eu fosse desmaiar. Como se eu estivesse tendo as minhas forças sugadas, drenadas por alguma coisa. E aí eu comecei a ficar sem fôlego dentro do quarto. Aí eu saí de dentro do quarto e vim para fora e sentei ali. E comecei a receber o frio da noite, e aquilo foi passando, as mãos começaram a esquentar de novo. Mas naquele momento, do período que começou até voltar normal, você começa a pensar: é hoje que eu vou morrer, é hoje que eu vou partir. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque todos nós, meus irmãos, um dia vamos enfrentar a morte de fato, porque devagar nós já estamos morrendo. A única certeza que temos quando nascemos é que vamos morrer. A herança que Adão nos legou, e legado é herança, né? Foi a morte. Perdemos a eternidade por causa da desobediência dos nossos primeiros pais.
A criança nasce e ela já tem que nascer com a consciência, se é que ela tem a consciência. Ela tem a consciência, mas não sabe que tem, da única certeza de que ela vai morrer. E nós estamos caminhando para isso. Todos nós enfrentaremos a morte por causa da fragilidade da nossa carne, da nossa estrutura. E isso faz parte da história da existência de toda a humanidade. A morte causa dor, a morte causa separação. Mas uma coisa, a morte não pode colocar fim na nossa vida, igreja do Senhor, filhos de Deus. A morte nunca colocará fim na esperança que temos em Cristo Jesus. Pois Cristo venceu a morte. Essa é uma realidade declarada pelo autor deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, lá no versículo 54, do capítulo 15, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição de Cristo foi as primícias da ressurreição do corpo, movendo assim os primeiros feixes de uma nova vida. E eu disse que nós iríamos falar a respeito dessa oferta movida. Aqui está, esta é uma oferta movida. Cristo foi essa oferta movida, uma oferta apresentada ao sacerdote com os primeiros frutos de uma grande colheita. Ou seja, Jesus se apresenta como essa grande, ou essa oferta especial, entendendo que Ele, como disse de si mesmo, se a semente não for lançada no chão, e sendo lançada no chão não vier a morrer, não dará nenhum resultado. Ou seja, Cristo se lança como essa semente especial na terra. E quando ele é lançado na terra, ele morre. E na morte de Cristo, o resultado foi a grande colheita. Muitos filhos e filhas. Um grande povo. O autor de Apocalipse vai dizer que multidão incontável, de milhões, de milhares, de milhares, de todas as tribos, línguas e nações, filhos de Deus, por adoção, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, Cristo, através da sua oferta, ele vai abrir um caminho além da morte para aqueles que morrem no Senhor. Uma colheita ainda mais abundante virá quando as sepulturas forem abertas e os mortos ressuscitados serão recolhidos pelo Senhor. A igreja, ao longo das eras, confessa o seu anseio em uma das frases do credo apostólico: creio na ressurreição do corpo. Quero dizer para os irmãos que a situação, se ela está ruim, a tendência dela é piorar. Uma vez eu ouvindo o pastor Charles dizendo que Deus vai fazer com que as coisas piorem. Ele vai permitir que as coisas piorem, para que o crente deseje sair desta vida e ir ter com o seu Senhor. Não existe lugar melhor do que estar junto de Deus. E nós devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque através da morte de Jesus, temos a certeza de que quando fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos para sempre com o Senhor. E isso deve alegrar o coração do crente. A tendência de Deus é fazer com que a vida nessa terra se torne desafiadora para aqueles que servem ao Senhor, e encha o coração do crente, do cristão autêntico, de desejo de sair desta vida e ir ter com o seu Senhor. Não há verdade mais confortante do que esta, para aqueles que creem em Cristo Jesus e foram atraídos pelo seu sacrifício gracioso. Não é à toa que os crentes em Cristo, mesmo diante da morte, conseguem louvar a Deus. A certeza da ressurreição futura, inaugurada por Cristo Jesus, produz esse conforto e essa satisfação.
Há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, posso estar errado na contagem do tempo, no mensurar o tempo, um amigo corretor aqui dessa cidade perdeu a esposa num acidente que ele estava no volante. O velório dela foi na igreja batista ali da Melvin Jones. E naquele mesmo dia havia um motoqueiro que estava sendo velado lá naquele capela mortuária lá, municipal. E se eu pudesse voltar no tempo e levar os irmãos comigo, os irmãos veriam a diferença do ambiente. O velório de um crente, um velório daquele que tem Cristo Jesus no seu coração, e sabe que a pessoa que está ali diante dele, deitada num caixão, vai fazer falta, principalmente para o cônjuge que ficou, principalmente para o filho que ficou, principalmente para os irmãos que ficaram. Não somente os irmãos de sangue, mas os irmãos em Cristo, vai fazer falta. Mas todos que têm a consciência de que aquele que está ali, deitado num caixão, já está gozando no céu com o Senhor, já está na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí quando você vai para o outro ambiente, você vai ver um ambiente totalmente desequilibrado, um ambiente sem esperança, um ambiente sem consciência do que vai acontecer. O que vai acontecer com ele? Será que ele foi recebido junto de Deus? É o nosso desejo? Aí faz missa de 7º dia e por aí vai. Essa é a diferença. Esse é o legado que Cristo deixou para nós, a esperança de que um dia nós estaremos com Ele no céu. Em segundo lugar, o legado das primícias de um novo mundo. A ressurreição de Cristo deu início a algo maior do que a vida depois da morte física. De acordo com 1 Coríntios, no capítulo 15, que é esse mesmo capítulo, verso 45, Paulo vai dizer: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus foi o último Adão. Sua cruz marcou a morte do mundo pertencente ao primeiro Adão, sujeito ao poder da morte desde a queda em seu pecado. Portanto, constituiu-se aqui o início de um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. A obra de Cristo não traz somente esperança de redenção para o seu povo, mas também para toda a sua obra submetida a vicissitudes do pecado de seus primeiros pais. Toda a criação de Deus foi subjugada pelo domínio do caos e da morte por causa do pecado e aguarda o dia da sua redenção. Paulo vai falar isso aos Romanos, no capítulo 8, verso 18. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Este novo mundo já teve início, meus irmãos, e será plenamente manifestado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo como primícias, porém, significa que o novo mundo já se iniciou. Nas Escrituras, o novo mundo é o reino da graça, que um dia se estenderá por todo o universo. O comentarista da Bíblia de Estudo de Genebra afirma que Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele declara que a igreja ali é a nova humanidade, o novo mundo de Deus. Efésios capítulo 1, versos 11 a 14. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória. Nós, diz o texto, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Também em Apocalipse, no capítulo 21, verso 1, é chamado simplesmente de novo céu e nova terra. A surpresa da última passagem, que é Apocalipse 21, 1,
é que o novo céu e a nova terra não são apenas futuros, mas já se manifestam aqui e agora. É possível o crente, o cristão, antegozar as delícias dos céus. Basta que nos submetemos ao Senhor e nos esforcemos em Deus, através de Cristo Jesus, para compreender os seus ensinamentos, para entender a importância de estarmos juntos, para compreender que Deus, em meio às adversidades, está conosco. A palavra de Deus empenhada, ela será cumprida. Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, disse Jesus. É necessário que façamos a semelhança do apóstolo Paulo, que possamos subjugar os nossos desejos, a nossa vontade aos pés de Cristo, para que possamos nele descansar, entendendo que o Senhor tem paz para nós. Ah, mas que paz é essa? Ah, é a paz da bandeirinha branca, da camisa, com o desenho da pomba? Não! Porque com a mesma madeira, o mesmo varal que a pessoa segura, aquela bandeirinha branca, se pisar no calo dela, ela usa aquele instrumento para bater no outro. Não está se falando disso. Paz aqui é compreensão, entendimento para administrar as adversidades e entender que Deus está conosco no barco. Mesmo diante do vendaval das dificuldades, o Senhor está conosco. O salmista vai dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é presente conosco. Portanto, a surpresa da última passagem que acabamos de falar, está dizendo aqui a respeito do novo céu e nova terra, não fala a respeito somente de coisas futuras, mas de algo aqui e agora, por certo, que precisamos ter fé para vê-los, pois a cada dia somos confrontados com o mal e a desintegração da sociedade. Meus queridos, a igreja de Cristo na terra é a manifestação visível deste novo mundo. No penúltimo capítulo da Bíblia, João, lá no Apocalipse, usa 3 metáforas para descrever a igreja do Senhor. A primeira delas vai chamar de a Nova Jerusalém. A segunda é que ela é a noiva adornada pelo seu esposo. E a terceira é que ela é a esposa do Cordeiro. Aqui está falando de um senso de identidade, um senso de pertencimento. Nós não pertencemos a qualquer um, muito menos a este mundo. Nós pertencemos a Deus, dele somos, e o Senhor cuida de nós. As 3 metáforas, meus irmãos, metáforas bíblicas, que estão lá no livro do Apocalipse, não se referem ao céu. Não está falando de algo futuro, mas está se dirigindo à igreja, está se dirigindo a nós, a você, a eu. João descreve a igreja atual como uma comunidade de fé apresentada como Deus, apresentada ali por Deus, através da lente do Messias. E a primeira delas é que essa comunidade, ela foi morta para o pecado por causa da cruz de Cristo. Romanos, no capítulo 6, verso 11, Paulo vai falar a respeito disso. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A segunda, esta igreja ela é vista como santificada por causa da morte do nosso Salvador. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E 3, esta igreja também é trazida de volta dos mortos para uma nova vida por causa da ressurreição do Filho de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Portanto, nós vimos aqui dois legados. O primeiro é o legado da sepultura, as primícias da sepultura. O segundo
é o legado das primícias deste novo mundo. E o terceiro e último é o legado do cristão como primícias para Deus. Aqueles que seguem a Cristo são suas primícias. Tiago, no capítulo 1, verso 18, o autor vai dizer: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui, Calvino, ele comenta que Tiago afirma que somos como que primícias de suas criaturas, pois ele vai apontar para o objetivo em que Cristo quer adquirir, por meio dele mesmo, como tendo ele mesmo o modelo perfeito, o mais excelente de suas criaturas. Criaturas essas que são visíveis, eu e você. Consagradas, separadas para ele de uma maneira especial. E não apenas pessoas que estão esperando a morte chegar para ir para o céu. Não. Mas a vida desses que foram escolhidos por Deus, ressuscitados na morte do Mestre, foram chamados para produzir uma colheita diferente. Pois não são mais movidos pelos impulsos deste mundo. Devem ser diferentes a partir do seu comportamento, como fruto de algo novo que nasceu dentro deste eleito, deste novo nascido. Portanto, se ele é um novo nascido em Cristo, pois ele é a primícia de Deus, não há mais espaço para a raiva, para a malícia, para a violência, para a cobiça, para a concupiscência e o egoísmo, ou seja, para a colheita caracterizada por uma natureza carnal. Antes, sua vida revela o início de uma transformação autêntica, meus irmãos. Gálatas 5, 22 e 24, Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pois contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências, ou seja, os seus desejos. Ainda há mais por vir, meus irmãos. Um dia, aquilo que se iniciou com a ressurreição de Cristo, disse Paulo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim, somos chamados para produzir um fruto que é renovado sobre todas as coisas, para uma colheita abundante, muito mais além de todo o entendimento. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos de 9 a 10, Paulo vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus. E para concluirmos, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a festa das primícias, ela aponta para o legado de Cristo, pois não era apenas mais uma festa a ser celebrada por Israel. Tratava-se de uma celebração importante, pois por meio dela, o povo adquirido por Cristo, através de uma aliança que foi forjada através do derramamento do sangue do Cristo ressuscitado, que é a igreja, ela celebra uma nova vida, advinda da morte e da ressurreição do Mestre. Este novo povo, a igreja, celebra esta nova vida em um sentido pleno, pois sabe que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, ao entendermos que somos o receptáculo deste legado gracioso, nós precisamos trazer a nossa memória de que nós possuímos
uma missão querigmática, ou seja, uma missão proclamativa desta mensagem. Porque Cristo que está em nós é a esperança da glória. Paulo vai declarar isto em Colossenses, no capítulo 1, verso 27, apenas a parte C do versículo. Cristo em vós é a esperança da glória. Portanto, o significado aqui é que toda essa verdade, tão cheia de glória e tão rica e elevada em seus efeitos, é resumida nisso, que Cristo é revelado em nós, igreja, como a fonte da esperança da glória em um mundo corrompido. Por isso, meus irmãos, nós somos o legado de Cristo. Nós somos o resultado do seu penoso trabalho. Mas quem teve o penoso trabalho foi Cristo Jesus, e nós somos apenas o resultado de sua misericórdia. Por isso que possamos nos alegrar em Deus, entendendo que a nossa realidade é uma realidade que foi restaurada em Cristo Jesus. Nos foi dada a consciência da cidadania dos céus. Que nós não precisamos esperar o céu se tornar uma realidade quando, de forma individual, Cristo nos chamar aqui. Ou então, quando Cristo se manifestar e levar a sua igreja. Mas nós podemos viver isso agora, para a glória de Deus Pai, testemunhando daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Que você se permita em Deus ser um instrumento querigmático, um instrumento de proclamação do Evangelho que te salvou, do Evangelho que me salvou, no Evangelho que deu origem à igreja de Cristo. Uma igreja composta de remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, sangue este vertido totalmente na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que sua palavra seja como uma semente no nosso coração e que possamos a cada dia confiar que o Senhor está conosco, nos dando de sua graça, de seu favor e de sua presença. Amém.